Sabe, quando a gente pensa em The Matrix, aquele filmaço de 1999, logo vem à mente o cinema de ação sendo reinventado. Mas a verdade é que por trás de todos os efeitos especiais, existe uma metáfora muito poderosa sobre a realidade, sobre controle e principalmente sobre redenção. Nesta análise, a gente vai desvendar como a jornada do Neo acaba refletindo alguns dos conceitos espirituais mais antigos da humanidade. Vamos começar? O que é a Matrix? Essa é a pergunta que o Morpheus faz pro Neo e que o filme, de certa forma, faz para todo mundo. É um convite pra gente duvidar daquilo que parece ser real e começar uma busca pela verdade. Uma jornada que, como vamos ver, tem paralelos espirituais que são, no mínimo, surpreendentes. E aqui tá o ponto central de toda essa nossa conversa. The Matrix acabou se tornando uma metáfora espiritual incrível. O filme consegue criar uma ponte entre o universo da ficção científica e ideias fundamentais da fé cristã, traduzindo conceitos teológicos bem complexos para uma linguagem que todo mundo entende. Ok, vamos começar pela premissa básica do filme. A Matrix é, em essência, uma realidade falsa. Uma simulação criada para manter a humanidade inteira aprisionada sem que ela nem perceba. Uma ideia bem forte que encontra um paralelo fascinante na teologia. A comparação aqui é direta e muito poderosa. De um lado temos uma prisão digital, do outro a ideia de um engano espiritual. Mas o ponto em comum é o mais forte. Nos dois cenários, a humanidade acredita que é livre, sem nem desconfiar que está presa numa ilusão construída com todo cuidado. E essa noção de um mundo controlado, na verdade, não é nova. Esse versículo de 1 João, por exemplo, descreve o mundo como um lugar que está sob a influência de uma força maligna. É uma ideia que ecoa demais o conceito da Matrix como um sistema de controle total. E esse conceito ainda é reforçado nessa outra passagem que fala de uma cegueira espiritual que foi imposta, ou seja, uma incapacidade de perceber a verdade, muito parecida com a condição de quem vive na Matrix, que não consegue enxergar o mundo real que existe para lá da simulação. Bom, se o mundo é uma prisão, então ele precisa de um libertador, certo? E é exatamente aqui que o filme nos apresenta o Neo, o escolhido. A figura que, segundo a profecia, vai libertar a humanidade. E quando a gente coloca lado a lado, as semelhanças entre os arquétipos são impressionantes. A chegada do Neo foi prevista numa profecia, assim como a do Messias. Ambos se sacrificam pelos outros, passam pela morte e pela ressurreição e têm como missão final a libertação. Os paralelos são realmente notáveis. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. Claro que Neo não é Jesus, mas o personagem dele personifica o arquétipo do Salvador. Ele representa aquele desejo profundo que, de certa forma, todo mundo tem por alguém que possa resgatar a gente e dar um novo começo. E na perspectiva cristã, esse anseio por um Salvador tem uma resposta bem definitiva. A missão de Jesus é descrita exatamente nesses termos: buscar e salvar quem está perdido. A promessa, nesse caso, não é de uma fuga de uma simulação, mas de uma redenção de verdade. E isso nos leva a um dos momentos mais icônicos da história do cinema, a escolha da pílula. Aquela cena é uma metáfora perfeita para a decisão de ter que encarar uma verdade difícil, em vez de continuar vivendo numa mentira confortável. Despertar da Matrix é um processo traumático. O corpo do Neo sofre, a mente dele fica confusa. Isso mostra que a busca pela verdade raramente é um caminho fácil. É preciso ter coragem para abandonar o que é familiar, o que é confortável. E essa busca pela verdade se conecta diretamente com esse famoso ensinamento de Jesus. A liberdade não vem da ignorância, e sim do conhecimento. E no Evangelho, a verdade não é só um conjunto de fatos, ela é apresentada como uma pessoa que tem o poder de transformar e libertar. Essa jornada toda pode ser dividida em 3 passos bem claros. Primeiro, a escolha, o ato consciente de rejeitar a ilusão. Depois, vem o despertar, uma mudança de percepção tão radical que se parece com um novo nascimento. E, por fim, a transformação, o processo de aprender a viver nessa nova realidade com uma nova identidade. É um arco narrativo que espelha o conceito bíblico de nascer de novo. Jesus fala aqui de uma transformação tão completa que é como nascer outra vez. Não é só uma melhora de comportamento, sabe? É uma mudança fundamental em quem a pessoa é e em como ela enxerga o mundo, a Deus e a si mesma. Uma vez que se desperta, a luta não acaba. Na verdade, ela está só começando. Tanto em The Matrix quanto na perspectiva cristã, a vida é retratada como uma batalha que não para. E é importante a gente entender o que significa batalha espiritual. Não se trata de uma luta física, contra pessoas, mas de um conflito que não se vê,
contra sistemas de engano e forças que se opõem à verdade e à liberdade. Essa passagem da Bíblia descreve essa realidade de uma forma muito direta. Assim como a luta do Neo não é contra as pessoas presas na Matrix, mas contra o sistema que as aprisionam, a batalha espiritual é descrita como sendo contra estruturas de poder invisíveis que sustentam a ilusão do mundo. Mas, e este é o ponto-chave, essa batalha não acontece sem esperança. Muito pelo contrário. Tanto no filme quanto na fé cristã, existe uma convicção de que, apesar de todas as dificuldades, a vitória final já está garantida. A esperança cristã se firma totalmente nesta afirmação. A vitória não vem da nossa própria força, mas é vista como um presente, um dom, concedido através do triunfo de Cristo. É a promessa fundamental de que, no fim de tudo, a luz vence as trevas. E assim a gente chega à nossa conclusão. The Matrix faz um trabalho incrível em expor esse desejo universal que existe por salvação, por verdade, por um propósito maior. A questão que fica no ar é: onde é que se encontra a resposta real para esse desejo? E aqui a gente chega à distinção final e talvez a mais importante. O Neo é um símbolo, um arquétipo poderoso que nos ajuda a entender a ideia de salvação. Mas a proposta do Evangelho é que a verdadeira libertação não vem de um símbolo, e sim de um relacionamento com uma pessoa real. E terminamos com esta declaração definitiva. Enquanto a Matrix oferece a escolha entre duas pílulas, a ilusão ou uma realidade bem dura, o Evangelho apresenta Cristo como a própria resposta, o caminho, a verdade e a vida. Uma metáfora poderosa que nos convida a refletir muito tempo depois que os créditos dessa obra-prima da ficção terminam de rolar.